conversa com ela, uma autora, uma escritora maravilhosa, Natânia Nogueira. Vem pra cá. Natânia, vamos bater um papo? Ah, são 3. Ah, tá, desculpa. Então vamos lá, quem vai... Então vem cá. Olá, boa noite. Eu sou Sidney Guzman, jornalista, editor da Maurício de Souza Produções, especialista em quadrinhos, e estou aqui com a Natânia Nogueira, pesquisadora, uma doutora em quadrinhos, o José Alberto Noveto, o Jal, que é jornalista, cartunista, criador do HQ Mix, que é o principal prêmio de quadrinhos do Brasil. E hoje o nosso papo é sobre quadrinhos e sala de aula, quadrinho e educação. Então, antes de eu já passar a bola para a Natânia, nós somos de uma geração que ouviu que quadrinhos emburreciam crianças. É verdade? Pois é, você não podia ler quadrinho, não. Na escola, então, se aparecesse com a revista em quadrinho, o professor tomava. Mas, né, nem por isso a gente deixava de ler. Né? Pelo menos na minha geração, a gente sempre trocava. Tinha os coleguinhas que a gente pegava, trocava, porque era caro, né? A gente pegava o dinheirinho da merenda, comprava, e aí trocava com os colegas, porque às vezes não dava para conseguir comprar aquela revista que dava sequência numa história, principalmente super-herói, né? E a gente trocava. E você, João? Olha, em primeiro lugar, né, eu acho que quando você é criança, bem pequenininha, que os pais leem para você um livro, lê uma história em quadrinhos, você não vai esquecer com 90 anos ou com 100 anos, nunca, aquela troca de sentimentos. Então, eu acredito que criar o leitor é criar sentimento. E isso acontece com a criança, né? E quadrinhos é o melhor veículo, porque tem o visual, tem a ação, o quadrinho começou com o Homem das Cavernas, fazendo aquela sequência de desenhos, e está até hoje na humanidade, e ainda é moderno. Então é uma linguagem sensacional, uma linguagem espetacular, que eu acho que as pessoas até deixam meio para baixo, né? Assim, quadrinhos, vai tirar tempo da criança, não sei o que lá. Ao contrário. Depois eu posso falar de uma experiência que eu tive com a professora Sônia Witter, né, que virou um livro e tudo mais, que foi dentro das escolas, né? Então, João, mas a gente, o que a Natânia falou, antigamente os professores não incentivavam a leitura de quadrinhos, era muito raro que academicamente você pudesse fazer um trabalho sobre quadrinhos, né? Hoje a gente tem teses e teses de doutorado, de mestrado, o tempo inteiro sendo produzidas. E hoje essa garotada que está aí, está assistindo a gente, é muito comum ter quadrinhos nos livros didáticos. Por quê? Porque dá para trabalhar com ele em sala de aula, certo? Inclusive, eu sou professora de História, trabalho em Educação Básica. No livro de História, quando começa aquela parte de introdução à História, aparece História em quadrinho como fonte de pesquisa e de estudo, já está dentro dos livros de História. Então, assim, antes você via tirinha, páginas de quadrinho nos livros de português, de inglês, muito usado no inglês. Agora está no livro de História, está no livro de Ciências, de Matemática, Filosofia. Hoje você não tem disciplina escolar, e mesmo na universidade, que quadrinho não possa ser usado. Assim, e não é necessariamente uma novidade. Há muito tempo atrás já tinha gente que fazia esse tipo de trabalho, só que era muito mais desafiador, porque a resistência era muito grande. Hoje tem um reconhecimento da universidade, reconhecimento da escola. É muito comum você ter hoje no Brasil todo, em escolas particulares, escolas públicas, trabalhos envolvendo quadrinhos, desde a educação infantil até o ensino médio. E o Brasil é muito grande. Se a gente for mapear esses trabalhos que são feitos, é muita coisa. Eu acho que nem conseguiria fazer isso. E a resistência hoje, não vou falar que acabou, mas ela é muito menor. Muito menor mesmo. E o quadrinho, ele incentiva muito a criatividade. Então, crianças que leem, crianças que gostam de ler quadrinhos e que podem, na escola,
ter acesso a isso, porque o quadrinho tem que estar dentro da escola. A gente hoje tem o próprio governo federal enviando quadrinhos para as bibliotecas escolares. A criança que tem a oportunidade de ter um quadrinho para ler, ela tem também assim um desenvolvimento maior até da sua capacidade de raciocínio, dependendo do tipo de criança que você está lidando também, que a gente tem muitas crianças especiais na escola. Isso faz com que ela se socialize. Ela começa a ler com um coleguinha, ela começa a mostrar as coisas. É bem legal. Eu estava até mostrando para o Sidney que eu tenho um afilhado de 4 anos que ele foge da salinha dele para ir para a biblioteca da escola, que a escola onde ele estuda tem uma biblioteca. Então, quando ele some, aonde que ele está? Ele está na biblioteca. Ele não sabe ler ainda. Está começando as letrinhas, mas ele adora folhear a revista, e ele folheia devagarzinho. E ele já está lendo, gente, porque a sequência de imagem permite leitura. Então ele já está começando a ler as imagens e daqui a pouco ele já está lendo as palavras também. Inclusive o Maurício de Souza, ele teve esse caminho. Ele tinha 4 anos para 5 anos de idade e ele encontrou um gibi rasgado, caído no chão. Estava passeando com o pai, né, na rua, e pegou aquele gibi rasgado e levou para casa. E ele adorou ver aquelas imagens e tal, tinha só 4 anos. E aí os pais viram que ele gostava daquilo, começaram a levar gibi para ele. E ele querendo que os pais lessem para ele, querendo que a mãe lesse. A mãe chega um momento e fala: filho, eu não tenho tempo de ficar lendo, relendo para você, porque você pede toda hora para ler novamente. Vou fazer o seguinte, eu vou te ensinar a ler e aí você lê você próprio. Em 3 meses o Maurício foi educado e aprendeu a ler. E assim começou o Maurício de Souza, com quadrinhos. Isso lá atrás, e hoje em dia acontece a mesma coisa com os próprios gibis do Maurício de Souza. Crianças de 4 anos, vocês podem ver, fazem pesquisa aí que vocês vão ver. Crianças de 4 anos, 5 anos, começam a se interessar pela leitura, Turma da Mônica e tal, e aí elas começam a querer, é um estímulo, né, para elas começar a querer aprender a ler. Então, essa é a primeira importância no mundo de hoje, que nós precisamos ter leitor. Nós estamos num local aqui que, se não tiver leitor, a gente não tem autor. Se a gente não tem leitor, a gente vai fazer coisa para gaveta. Então, nós estamos num espaço que é muito importante a criação dos leitores. Está todo esse pessoal, vocês aqui, todos interessados, porque nós temos que manter isso de qualquer jeito, né? Tem uma pesquisa de isso nos anos 2000. Isso é. Tem uma pesquisa, Sidão, eu não sei de que ano que é, mas faz... No começo dos anos 2000, da Universidade Federal de Brasília. Isso mesmo, isso mesmo. Essa pesquisa foi com crianças que liam quadrinhos impressos, não é quadrinhos virtuais. As crianças que liam quadrinhos, elas tinham uma capacidade de concentração, de absorção das matérias 30% a mais do que uma outra criança que não se interessava por leitura. Isso mesmo. E é isso que eu ia falar já, mas assim, nós 3 somos leitores, aqui uma galera que está assistindo também lê. Mas como é o desafio são milhares de professores pelo Brasil e muitos não leem quadrinhos. Como é preparar esses professores para aplicar quadrinhos? Porque o que o pessoal se engana é achar, não, eu vou pegar o gibi e vou dar como matéria. Não. Você vai ler uma história do Cebolinha e vai aplicar em matemática. Você vai pegar uma história da Mafalda e aplicar em história, né? E como é o desafio para ensinar como usar quadrinho na sala de aula, para quem não é leitor de quadrinhos? Formação, investimento em formação. Por exemplo, ano passado, no estado de Minas, no sul de Minas, foi liberada uma verba para cursos de formação. E um dos temas para a formação era histórias em quadrinhos. Então, eu fui chamada para dar um curso de formação numa escola de distrito, que é uma escola que atende principalmente estudantes da área rural, com os professores do estado,
E o objetivo do curso, que era em 3 módulos, era justamente formar os professores para utilizar histórias em quadrinhos, né? O tipo de quadrinho que pode ser utilizado, o tipo de atividade que pode ser realizada, e os alunos também foram envolvidos na atividade. E não só esse caso, mas a gente já teve também, pelo menos no interior, não sei como funciona na capital, tá, gente? Eu sou do interior. A gente tem tido alguns cursos de formação, palestra, a Secretaria de Educação municipais, elas se dispõem a esse tipo de trabalho. Mas aí também tem aquela coisinha, iniciativa. Tem que ter pessoas que tenham iniciativa para poder tocar o barco, né? Então, no caso do Brasil, é um país muito grande. A gente tem aqui, a gente tem estados que correspondem a países, né? Alguns maiores, outros menores, população maior, menor. E assim, como eu falei, é difícil saber o que está sendo feito, mas está, porque não é uma coisa isolada. Você tem tido oficinas, palestras, iniciativas junto com professores, com alunos. Agora, principalmente, eu acho assim, a opinião de professora, que deveria começar já na universidade, nos cursos de formação de professor e de graduação. Você tem que colocar para o estudante as possibilidades que ele tem para trabalhar com o aluno futuramente. Porque eu, pelo menos, quando eu formei, eu fui jogar dos leões, né? Eu não tive. Aquilo que eles falam que é estágio, você ficava observando o que o professor fazia, mas não interagia. Pelo menos na minha época não era assim. Hoje eu espero que seja diferente. Mas o futuro professor, ele tem que ter acesso a isso, essa variedade. Aqui a gente está falando de quadrinhos, mas tem games, tem cinema, tem o próprio desenho, a própria ilustração, a arte. A gente tem muitas mídias que deveriam estar dentro das universidades como elemento para formação, né? E, inclusive, gente, o professor, o futuro professor, ele tem também que desenvolver a sua criatividade. Ele tem que ser criativo para poder estimular a criatividade do outro. Então, esperar a pessoa entrar numa escola para aprender isso é complicado. Ninguém vai sair completamente formado, porque nada tão bom quanto a experiência. Mas os cursos de formação deveriam pensar nisso, né? Promover trabalho de oficinas, apresentar disciplinas, deveria. Ainda mais porque a gente tem hoje o reconhecimento da importância. A gente vive num mundo imagético, onde a imagem é muito importante. Então a gente tem que aprender a trabalhar ela. Só antes de continuar, o Altamir, que falou antes da gente aqui, ele falou um negócio muito pertinente quando ele falou do papel do professor, né? Do papel do professor, que no caso foi a mãe, foi o pai, e ele falou que a gente nunca para de estudar. Você acabou de mostrar. Porque você tem um monte de professor que aprende a usar a história em quadrinho agora, se apaixona pela mídia depois de adulto, né, João? Sim. Eu queria falar do que a gente foi tentar fazer uma prática, né, que transformou no livro. Eu e a professora Sônia Luiten, a professora Sônia Luiten, ela, nos anos 70, ela criou o curso de editoração de quadrinhos na ECA, na USP. E ela sempre trabalhou com quadrinhos, e eu também sou presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil. Um problema tremendo agora porque a inteligência artificial, essa coisa toda. Mas uma coisa é certa, a gente muda o país através da educação das crianças. 5 anos, 4 anos, 5 anos, é aí que você forma, você faz ela ter noção das coisas. A Prefeitura de São Paulo deu 2 escolas para eu e a professora Sônia Luiten entrarmos durante 3 meses com os diretores, professores e até alunos para fazer a prática da utilização das histórias de quadrinhos como ferramenta na sala de aula. Pode ser qualquer matéria, matemática, até educação física, não importa, qualquer matéria, para tentar a criança se interessar mais pelo conteúdo, prestar mais atenção. Foi sensacional. Sensacional, tanto que resultou num livro que é gratuito, tá? Eu chamei Efeito HQ, os educadores podem baixar e tem lá tudo o que aconteceu
e também as ideias de como aplicar. Como? Não, é só entrar no site www.efeitohq.com e lá já tem apoio do Maurício de Souza, tem apoio do Ziraldo, e é um negócio que está sendo legal porque todos estão baixando isso daí. Agora, deixa eu só dizer o que aconteceu. Começamos a pegar as matérias com os professores e falar, ó, vocês vão ensinar as crianças a fazerem histórias em quadrinhos. Então, explicar um pouquinho como se faz história em quadrinhos. Não é complicado. Criação de personagem e tal, não sei o que lá, isso é básico. Logo em seguida, pega o assunto. Qual que é o problema que está acontecendo na sua aula? A matemática, o pessoal não está sabendo o que é o pi, não estão querendo nem saber por que vão usar isso daí, nem sabem se isso daí vai ser necessário na vida deles, eles não se interessam. Eu falei, olha, é o seguinte, faz uma história em quadrinhos com o pi, ele é um personagem, ele não tem fim, é um puta personagem, né? Ele não sabe quem ele está no meio dos outros números, dá para fazer umas historinhas sensacionais. E aí vocês fazem grupos de 4, né? Sempre tem um que desenha, mas mesmo que não desenhe, dá para fazer com colagem, fotonovela, dá para fazer do jeito que quiser, não precisa nem saber desenhar. E aí esses grupos de 4 cada um, vai fazer as suas historinhas, 3 páginas, de 2 a 3 páginas, uma coisa assim, transformando o Pi num personagem. O que aconteceu? Eles fizeram, e foi porque criança, jovem, tem a imaginação muito mais adiante do que a nossa, tem menos muros, né, para atrapalhar a nossa criatividade, então eles vão mais longe do que a gente imagina. Fizeram várias histórias, eu falei, agora faz um gibizinho, distribui para todo mundo. Por quê? Eles fizeram a historinha sobre o Pi, então eles aprenderam já um pouco ali. Mas quando eles forem ler a dos outros, para comparar, para ver se está melhor do que a deles, eles estão reaprendendo e reaprendendo e fixando. Vai ter 90 anos, vão estar mostrando para os netinhos, para os bisnetos, aquele quadrinho que foi feito na sala de aula, porque aquilo fixa. Não tem como esquecer, não tem como aquilo lá desaparecer. E aconteceu uma coisa mágica, a gente não imaginava. As escolas tinham as crianças, a cota de crianças surdas. A gente não sabia. Tinha lá o professor e a pessoa que fazia Libras. Isso, Libras, né? E tinha lá, sempre em cada sala tinha 4, 5 alunos surdos. Por incrível que pareça, foram os que mais bem aproveitaram isso. Por quê? Porque o som dos quadrinhos é escrito. Eles estão pau a pau com quem não é surdo. Isso cria uma reviravolta e eles criam a própria onomatopeia, com o som que eles sentem. Porque para uma criança surda, o som é a vibração. Quando vocês estão do lado de um tambor e bate, você sente ressoar aqui no peito, isso é o som para uma pessoa surda. Então eles aproveitaram tão bem que eles foram os melhores, fizeram as próprias onomatopeias e tal. Então é uma coisa mágica que a gente sempre colocou lá embaixo. Só que papel e lápis não tem gasto nenhum. Toda escola tem papel e lápis. Não tem gasto. Não tem que comprar iPad, não tem que gastar com equipamento, não tem que gastar com nada, é criatividade. Então, o que aconteceu no final? Os professores colocaram pra gente mínimo de evolução dos alunos, 10%. Esses são os bons alunos, esses já estavam bem. O aluno que dorme na sala de aula, o aluno que não quer saber, ficar fazendo bagunça lá no fundo, chega a 100% de evolução, porque ele começa a se interessar pela matéria. Incrível, porque quando você desenha é uma mágica, e aí você forma pessoas que valorizam o ser humano. Por quê? Pode ter qualquer inteligência artificial que alguém que experimentou fazer um desenho à mão nunca vai esquecer isso, porque foi a mão dele. Ele não teve que ir em um equipamento, usar computador, usar celular e tudo mais. Ele sabe o processo. Se ele sabe o processo, ele vai valorizar até o fim da vida, e vai valorizar um artista, vai valorizar o ser humano. Então olha só, não podemos jogar fora isso, né? É super importante. Isso que você tocou num ponto importante, a inteligência artificial. Mas e as crianças que não experimentam desenhar à mão? Como é que vai ser?
A molecada que vai lá no chat GPT desenha, sei lá, um personagem de quadrinho assim, assim, assado. Como trabalhar com isso, Nathânia? Pergunta difícil. Ainda bem que a gente ainda tem aula de artes, né? Eu espero que não tire do currículo, né? Na escola, você ainda tem que trabalhar com artes, com a mão. E não apenas na aula de artes. Tem atividades hoje, tem uma professora na escola que eu trabalho, de língua portuguesa, que uma vez por ano os alunos produzem uma história, um quadrinho, mas não é uma história apenas, é uma revistinha. Depois eles trocam entre eles para ler. Tem uma professora de matemática que trabalha muito com quadrinho e abre espaço para desenho. Eu já trabalhei muito com oficina, hoje trabalho um pouco menos, que eu faço outras coisas, mas eu tive os melhores resultados da minha vida com alunos que tinham dificuldade quando eles colocaram para fazer histórias em quadrinhos. Então, assim, enquanto a gente tem escola e tem professor, a gente ainda consegue incentivar. Eu espero que a gente continue tendo escola e tendo professor. Legal, e eu já trabalhei muito tempo com o Maurício, eu também trabalho há muito tempo. E aqui na Bienal do Livro, do Rio, em São Paulo, em qualquer lugar para onde o Maurício viajava, ele sempre abria as palestras e fazia uma pergunta: quem aqui aprendeu a ler com a Turma da Mônica? Todo mundo levantava a mão. Ele está falando de um cara que foi o maior educador informal dos últimos 50 anos, porque todo mundo aprendia ou a ler com a Turma da Mônica ou a ler para ler a Turma da Mônica, né? Então, um potencial desse tamanho, né, que a gente tem para aplicar quadrinhos. O que falta para que a gente chegue a mais, que as escolas adotem mais? Porque hoje eu queria que você falasse disso. Existem programas de governo que incentivam a produção de quadrinhos. Aqui nós temos o Art Alley aqui no pavilhão 4, com 32 autores independentes que merecem ser conhecidos, inclusive. Eu sou o curador da área. E o que falta? Tem tanta iniciativa pintando de governo e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quer falar? Como foi falado aqui, né? Se você tem informação, você tem informação. Como é tudo perdido nessa parafernália de memes e de coisas da internet, TikTok, não sei o que lá, as pessoas não conseguem fixar as coisas, a não ser que seja uma coisa de humor. É um meme. Aí ela fixa porque ela quer passar para outra pessoa, que é a base do humor, né? Você escuta uma piada, você quer falar para todo mundo, então a coisa vai correndo. Só que falta a atenção. A atenção à informação vem dessa coisa da pessoa não descobrir a graça que é a informação. Então, com as histórias em quadrinhos, criando o próprio personagem, a experiência eu tive também com a FEBEM lá em São Paulo. Era a FEBEM, agora é Fundação Casa, para arrefecer violência. História em quadrinho faz aquela criança ficar colocando uma terapia, né? Colocando para fora tudo que ela sente através do desenho. Essa terapia faz com que ela fique mais calma. Isso tá. Eu lembro que eu fui era do SESC. Tinha um grupo, o SESC tem aquele programa que pega as crianças de favela e tal e leva para. E a gente ia falar de quadrinhos e ia também pedir para desenhar. Chegou uma turma que veio da favela e tinha um na frente, mais velho. Não quero desenhar, não vou desenhar, não sei, tirando sarro, fazendo tal, não sei o que lá. A gente ficou tranquilo, falando, não, senta aí e tal, né? Quando começou as crianças a desenhar e ele viu que todas estavam desenhando, ele começou a desenhar. Por quê? Porque ele quer ser o mandante da coisa, mas ele percebe que os outros estão gostando, então ele mesmo começou a desenhar. Enquanto ele desenhou, ele não estava fazendo besteira. É muito importante você dar voz às crianças, voz aos jovens, para que eles botem para fora as coisas. Se eles ficam guardando, aquilo vai explodir em violência. Não tem como. Isso é normal do ser humano. Se você retém uma pessoa, você vai fazer ela se explodir. E ela vai se explodir porque ela não vê mais saída. A única saída é explodir para poder se ampliar. Então, o desenho faz uma terapia sensacional.
importantíssima para que você faça as coisas darem certo. Então, por que o livro chama Efeito HQ? Está com problema de português na sua escola? Aplica o efeito HQ. Está com problema em matemática? Está com problema física, química? E aí vai desde a criancinha até o universitário, não importa. Dá para usar em todas as áreas, cada uma evidentemente acompanhando o ensino, né? Mas dá para usar em todas as escolas. Antes da Natânia falar, só fazer um adendo aí já, porque assim, quando você citou lá no começo, hoje as redes sociais, claro, tem os seus perrengues, mas tem muita coisa legal. Tem muita gente que usa o TikTok, que usa o Instagram para desenhar quadrinhos e para ensinar quadrinhos, inclusive, né? Então isso é importante deixar claro aqui que tem o joio e o trigo em todo lugar, né? Então, a minha sugestão, gibiteca na escola. Gibiteca na escola. Eu falo por experiência, eu trabalho no gibiteca escolar desde 2007. A gibiteca faz diferença. A gibiteca na escola faz diferença. Não é você apenas colocar história em quadrinhos na biblioteca, é você criar um espaço da gibiteca. O espaço da gibiteca, ele atrai o aluno, ele é reconfortante dentro da escola, ele é disputado. Eu trabalho, já tem, a gente, na minha cidade tem 5 gibitecas em escola. Né? É uma cidade pequena, dá para fazer. 5 gibitecas em escola. E assim, você pode tirar tudo do aluno, menos 2 coisas. Educação física e gibiteca. Se falar não vai ter educação física e falar que não vai ter gibiteca, nossa senhora, acaba. A turma mais levada fica quieta. Porque é o que eles mais gostam. E eles gostam mesmo. E eles desfrutam daquilo. Então, assim, eu acho que toda escola tinha que ter uma pequena gibiteca com um espaço acolhedor. Né? Para o meu afilhado poder, né, escapar da aula e ir lá para a gibiteca e ler a revistinha dele. E sem falar também, gente, que a gente tem que romper com essa ideia de que quadrinho, existe apenas um tipo de quadrinho. A gente tem muitos tipos de quadrinhos, para todas as idades, para todos os tipos, tem quadrinhos de todos os gêneros. E a biblioteca apresenta para o estudante essa variedade. E ele se encontra em alguma. Ele vai gostar de adaptação de clássico. Eu tinha um aluno que andava com a adaptação da Odisseia embaixo do braço. Eu adorava. Você vai falar assim, você escolheu esse por quê? Eu gostei disso. Ele andava debaixo do braço. Tem Frankenstein em quadrinhos, tem aventura, tem humor, tem romance, tem quadrinho histórico. Então você tem uma opção muito grande que as pessoas não conhecem. A gente mesmo, quando você vai num lugar um lugar diferente, e você se depara com uma variedade de produtos que você não conhecia, você quer experimentar, quer ver tudo, quer conhecer tudo. E uma gibiteca oferece isso. Ela vai ter tudo. Da Turma da Mônica, até super-herói, até cordel em quadrinhos. E o aluno de uma escola, principalmente pública, ele muitas vezes não tem capital para isso. A família dele tem que gastar dinheiro com outras coisas. Ele não tem capital para isso, mas ali ele pode ler. Ele pode levar para casa, ele pode ler na escola e ninguém vai tomar dele. Falando de gibiteca em escola, mas também seria lindo se tivesse umas gibitecas públicas, né? Como tem em São Paulo, em Santos, em Nova Olinda, no Ceará, em Curitiba, que são as principais, que a gente tenha mais e mais. Então, como está nosso tempo aí? Estamos acabados? Então, já, eu queria pedir para vocês, primeiro agradecer a vocês, vocês deixem suas redes sociais para quem quiser seguir, para a galera que quiser acompanhar o trabalho de vocês. Então, eu tenho um Instagram. Qual é o meu Instagram? Nogueira Natânia,
É Natânia Nogueira? Natânia Nogueira AS, eu acho que é isso, né? Instagram, Natânia Nogueira AS. Eu esqueço, gente, é porque é igual o número de celular, você não precisa ficar lembrando muito, porque ele já está ali copiado. E às vezes eu coloco algumas coisas de trabalhos que a gente faz de escola, e eu faço parte de uma associação de pesquisa, que é uma associação de pesquisadores em arte sequencial. A gente está aí com 13... eu acertei ou errei? É Nogueira Natânia S. Isso, desculpe, me arrepiei o nome agora. E a gente tem uma associação de pesquisa, aspas, a gente tem aí, a gente começou em 2012 e a gente produz muito material. Se você procurar na internet da Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, a gente tem muitos livros sobre quadrinhos, sobre pesquisa em quadrinhos e sobre quadrinhos e educação, que são gratuitos. Pode baixar lá e você vai encontrar tanto experiências, que são relatos de experiências, como propostas de trabalho, e para todas as disciplinas que você pode imaginar. O meu é importante o livro, né? O Efeito HQ. Só entrar em www.efeitohq.com e ali tem tudo para um professor desenvolver. Tem até exercícios que podem ser copiados pelos professores, tudo gratuito também. Tá vendo? O brasileiro não gosta muito de gratuito, porque acha que é coisinha pouca, né? E por isso a gente perde as grandes coisas que a gente pode aprender sem ter que gastar grana. Então, agradecer o espaço da Secretaria Municipal aqui do Rio de Janeiro e deixar o recado de sempre, hein, João? Leia quadrinho e hashtag dê quadrinhos de presente, porque isso é muito legal. Muito bom, a gente que agradece a presença de vocês demais, um assunto maravilhoso. Depois eu quero até conversar com vocês, minha mente fervilhou aqui, a gente vai conversar daqui a pouco. E a gente tem muito a agradecer, foi uma honra recebê-los aqui no nosso stand. E é isso, a gente encerrou com chave de ouro o dia de visitação de hoje. Obrigada mesmo.